Você sofre com hérnia de disco? Ou de repente você é um fisioterapeuta que tem pacientes que sofrem com essa patologia? No vídeo de hoje, galerinha, vamos explicar para vocês o que é hérnia de disco, quais são os sintomas e o que o fisioterapeuta pode fazer para tratar essa patologia. Então, se você curte assuntos relacionados à fisioterapia, não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. E vamos que vamos, galerinha, que hoje o assunto do vídeo é o que é hérnia de disco. Fala, galerinha da fisioterapia, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de fisioterapia, tecnologia e saúde, o canal Dr. Francisco Giovanni. O vídeo de hoje faz parte de uma série de 6 episódios, a nossa maior série, pessoal, do canal, que é sobre hérnia de disco. E o vídeo de hoje, galerinha, é apenas o primeiro da série. Então, se você não quer perder nenhum episódio, galera, então, como eu falei, clica no botão aqui de se inscrever, ativa o sininho para que o YouTube sempre lhe notifique sempre que houver um vídeo novo, beleza? Galerinha, a hérnia de disco nada mais é do que um deslocamento, né, de uma estrutura da coluna vertebral chamado de disco intervertebral. Só que, na verdade, pessoal, esse disco ele não se desloca completamente. Na verdade, o disco intervertebral, a gente pode comparar ele como se fosse uma pizza. E como tal, ele possui ali uma região central e possui bordas, assim como tem na pizza, né? As bordas do disco, pessoal, do disco intervertebral, a gente chama de anel fibroso. E são bordas formadas basicamente por tecido conjuntivo fibrótico, ou seja, um tecido conjuntivo mais firme, né? Mais rígido, mais denso. Já a parte central do disco é chamada de núcleo pulposo, que também é formada por tecido conjuntivo, só que é um tecido conjuntivo mais elástico, mais gelatinoso. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala em deslocamento do disco, na verdade a gente está se referindo ao deslocamento dessa região específica do disco, que é o núcleo pulposo, ou seja, a região mais central desse disco intervertebral. Mas por que será que o núcleo pulposo ele se deslocaria para fora do disco e para fora dessa região intervertebral? Exatamente, pessoal, porque a nossa coluna ela possui 4 curvaturas fisiológicas, ou seja, são 4 curvaturas que costumamos dizer que são curvaturas normais, que a nossa coluna precisa ter para diminuir a sobrecarga sobre a coluna vertebral e sobre as suas estruturas. O que acontece, galerinha, é que quando uma dessas curvaturas ela se desfaz, a coluna forma ali, portanto, uma retificação, ou então, quando na verdade essas curvaturas estão muito acentuadas, o que a gente pode chamar de hiperlordose ou de hipercifose, acaba que uma pressão exagerada em alguma região do disco passa a ser assim estabelecida, fazendo com que o núcleo pulposo, que é essa área mais gelatinosa, comece a se deslocar para a região geralmente posterior do disco, ou seja, para a parte mais atrás do disco, gerando assim, portanto, pessoal, uma dor intensa durante esse processo, porque literalmente o núcleo pulposo ele vai rasgando o anel fibroso e entrando em contato com estruturas ligamentares da coluna vertebral. Além disso, pessoal, dependendo do grau em que a hérnia de disco se encontra, pode acontecer do núcleo pulposo começar a entrar em contato com a medula espinhal, gerando irritação da medula, o que gera dor local. E pelo fato dele estar entrando em contato com a medula, ele também gera uma compressão dessa região. Ora, a medula espinhal ela se ramifica em vários nervos que a gente chama de nervos periféricos. Aí o que acontece? Se a hérnia de disco ela for cervical, por exemplo, os nervos periféricos aqui da coluna cervical vão formar um conjunto de nervos que a gente chama de plexo braquial. É por isso, pessoal, que quando a gente tem uma hérnia de disco cervical, geralmente a gente tem uma dor irradiada juntamente com uma dormência e falta de força no membro superior homolateral. Agora, se a hérnia de disco for lombar, por exemplo, o conjunto de nervos que é formado, né, pelo plexo que parte da coluna lombar é chamado de nervo ciático, né? E antes dele formar o nervo ciático, ele forma o que a gente chama de plexo lombosacro, porque ele vem da região lombar e também da região sacral. Por isso que uma hérnia de disco lombar, ela acaba gerando dor irradiada com dormência e falta de força em todo o membro inferior. Então, galerinha, o que acontece? O fisioterapeuta, ele pode identificar a hérnia de disco por meio de vários testes, que ao longo da nossa série de vídeos
a gente vai mostrando cada um desses testes, onde o principal deles é o teste de Lassègue e para a coluna lombar, né? E também é possível o fisioterapeuta identificar, né, a hérnia de disco cervical por meio também do teste de Klein da coluna cervical. Então, como eu falei, ao longo dessa nossa série sobre hérnia de disco, a gente vai falando mais sobre cada um desses testes. E para tratamento, o tratamento ouro para hérnia de disco é terapia manual, RPG e pilates. Em alguns casos, a hidroterapia também é extremamente indicada. Então, se você é um paciente ou uma pessoa que sofre com hérnia de disco, procure na sua cidade, né, na sua região, um bom fisioterapeuta, né, para que assim ele possa lhe ajudar com esse problema tão degradante, né, com essa patologia que realmente prejudica tanto a nossa qualidade de vida. E se você é fisioterapeuta, procure uma boa formação em pilates, uma boa formação em terapia manual ou até mesmo uma pós-graduação em osteopatia ou RPG, para que assim você possa ajudar o seu paciente da melhor forma possível. E então, galerinha, você curtiu o nosso vídeo de hoje? Se sim, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e não perca, galerinha, os nossos próximos episódios que iremos lançar toda terça-feira a partir das 9 da noite, beleza? Se você tiver algum colega fisioterapeuta, acadêmico de fisioterapia ou mesmo uma pessoa que sofre, né, um amigo seu que sofre com hérnia de disco, então também compartilhe esse vídeo com ele, porque além de você nos ajudar e nos estimular a continuar criando para vocês conteúdos de qualidade voltados à fisioterapia, certamente você poderá ajudar também a esse seu amigo, esse colega fisioterapeuta ou pessoa interessada. Beleza, galerinha? Pois, pessoal, no mais, muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um grande abraço e até a próxima!